pelo meu tempo exíguo, eu peço ao senador Ferraço que eu quero fazer parte das minhas palavras, essas afirmativas tão corretas que Vossa Excelência fez. Eu gostaria, então, de pedir autorização para fazer parte das minhas palavras, as suas afirmações tão corretas. Autorização concedida. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador. Presidente Tombini, 14,25% de taxa de juro, inflação na casa dos 10%, retração do PIB algo em torno de 3% até o final do ano, desemprego na casa dos 28,35% e não 8,35% conforme diz o governo. Dívida pública algo em torno de 4 trilhões de reais se a gente incluir as dívidas das estatais. Pagamento de juro, só este ano 235 bilhões. Devemos chegar ao final do ano em torno de 500 bilhões de reais. Swap cambial. Este ano, até 4 de setembro, o Brasil teve um prejuízo de 89,51 bilhões de reais. Poupança, nós tivemos uma perda de poupança de 48,5 bilhões de reais esse ano. Senhor presidente, eu tinha muito a falar, mas o tempo é curto. Eu vou diretamente às perguntas. Mas eu quero me ater um pouco mais ao swap cambial, como o senador Ferraço colocou. Nós temos um estoque hoje em contratos em torno de 100 bilhões de reais, aproximadamente, 100 e poucos bilhões de reais. Nós perdemos, então, 90 bilhões este ano. E devemos chegar ao final do ano em torno aí de 100 bilhões acima de 100 bilhões de perda. Isso vai representar algo em torno de 8,5% do nosso PIB. E nós devemos chegar, então, a uma dívida pública bruta em torno de 70%. Eu pergunto, senhor presidente, melhor dizendo, senhor ministro Alexandre Tombini, Vossa Excelência, primeiramente, se o país adota de fato um regime de câmbio flutuante, caso a resposta seja positiva, qual é a razão dessa intervenção na dinâmica dos mercados? Vossa Excelência poderia explicar o porquê da insistência de manter essas operações com enorme custo para o Brasil? O nosso rebaixamento, ministro, que eu disse há 12 dias atrás, quando o governo mandou esse desastroso orçamento para o Congresso Nacional, desse déficit primário de 30,5 bilhões, que uma das 3 agências iria rebaixar a nota do país. 8 dias depois, então, a ASP rebaixou, como é sabido por todo mundo, o nosso grau especulativo de investimento para especulativo. E acredito que a Moody's vem logo agora, porque o nosso risco está B, Azinho 3. Se essa agência rebaixar, aí nós vamos entrar em colapso total. Eu queria fazer esse registro. E pergunto a Vossa Excelência, acredita que o rebaixamento foi injusto ou Vossa Excelência reconhece que a política fiscal expansionista, principalmente no eleitoral, foi decisiva para essa derrota histórica para o país e para o povo brasileiro? Essa perda de poupança, eu pergunto também, senhor ministro, na visão de Vossa Excelência, qual é a principal razão da fuga maciça desses recursos? Eu estou concluindo, senhor presidente. Eu não quero ultrapassar o meu limite. As nossas reservas cambiais, senhor ministro, é algo em torno de 370 bilhões de reais. Eu pergunto, há pretensão do Banco Central em botar a mão nessa nossa reserva cambial? Uma pergunta que eu gostaria muito que Vossa Excelência nos respondesse. A nossa reserva, que está na ordem dos 370 bi, há intenção do Banco Central botar a mão nesse dinheiro para valorizar a nossa moeda e desvalorizar o dólar? Ou
usar esse dinheiro para cobrir o rombo orçamentário? E aqui, senhor presidente, só concluindo, o que esse governo tinha que ter feito a longa data, conforme nós já falamos aqui, é equilibrar as contas, diminuir pelo menos, cortar, extinguir, extirpar pelo menos 17 ministérios que estão aí para dar cargos a político. 24 mil cargos de comissionado e terceirizado, isso tinha que derrubar pelo menos 6 mil cargos de comissionados, tinha que baixar esse custo operacional, esses custos discriminários, como diz a contabilidade urbana, e aí incentivar a produção. Mas ontem nós vimos, inclusive eu colaborei com a história do Sistema S, que eu fui até o ministro Levi e disse: ministro, são 36 bilhões de arrecadação, 17 bilhões e 600 milhões especulado no mercado financeiro, vamos usar esse dinheiro para a saúde. E o ministro, então, tomou aquela decisão tão bem acertada ontem, e eu fiquei contente com aquela decisão do ministro. Agora, aumentar impostos não vai ser a saída para o país, vai aumentar esse desemprego. Ministro, Vossa Excelência colocou essa relação do swap, a nossa reserva cambial, com o resultado que nós temos, né? O resultado que nós temos lá fora, com a valorização do dólar, com a nossa perda aqui na intervenção do dólar. Vossa Excelência disse que teve um resultado de 85 bilhões de reais. É 85 bi ou milhões? É bi? É bi? 83,5. Bi. Vossa Excelência já informou o ministro Levi? Porque se já informou o ministro Levi, está resolvido o nosso problema do nosso orçamento de 2016, não é? Porque isso é receita. Eu desconhecia. Financeira. Para bater dívida. Ah, para bater dívida, não é receita. E eu vejo aqui, ministro, veja só, nós temos uma reserva em torno de 370 bi, mas em contrapartida nós temos uma dívida pública externa de 343 bilhões de dólares, incluindo a dívida de estados, não é? Ou seja, quando Vossa Excelência faz essa compensação, ela não é real, no meu entendimento, porque nós temos uma dívida em dólar muito alta. Ministro, eu percebi que Vossa Excelência não está preocupado também com essa retirada maciça da nossa caderneta de poupança hoje, somente neste ano, de 48,5 bi. Isso afeta diretamente a construção civil, o mercado imobiliário, isso muito me preocupa. E também eu perguntei a Vossa Excelência se Vossa Excelência tem pretensão de mexer nas nossas reservas cambiais. Eu só queria fazer essa colocação, senhor presidente, esses três fatores, então. Os 85 bi, não é? Que o ministro contou uma vantagem enorme, que eu achei que fosse receitas, se fosse receitas, aí estava resolvido o problema do nosso orçamento, a perda de poupança e se o governo pretende mexer na nossas reservas cambial.